Sobre a origem. O que é isso, pastor? Tudo tem uma origem, né? Eu quero procurar, da melhor maneira possível, trabalhar nesse tema para mostrar para você que está aqui na igreja, você que está em casa, que nós precisamos entender essa mensagem de hoje, sob pena da gente correr riscos. E eu quero começar lendo o primeiro versículo da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, para introduzir essa nossa mensagem de hoje. O que diz aí? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, não tinha absolutamente nada, mas tinha alguém, tinha Deus, né? Não tinha Deus lá? Portanto, Deus é o quê? A origem. Amém? E Ele criou os céus e a terra. E podemos analisar por aqui, por esse texto bíblico, por esse versículo bíblico, que tudo tem uma origem, tudo destina-se de algo, tudo originou do próprio Deus que criou os céus e a terra. O capítulo 1 inteiro de Gênesis fala da criação e como tudo aconteceu, inclusive fala do projeto de criação do homem e da mulher, lá no capítulo 1, versículo 26 e 27. E no capítulo 2 de Gênesis, Deus faz o homem com as suas próprias mãos. E observamos aí um componente interessante e particularmente tremendo, que foi o sopro de Deus que deu vida ao homem, mas não só deu vida, Ele deu sabedoria, deu inteligência, deu capacidade de armazenar conhecimento, esse conhecimento que nós chamamos de memória. Só o ser humano tem essa capacidade. A memória, ela pode trazer alegria e pode trazer tristeza. Por isso é que muitas vezes a pessoa vem para a igreja cheio de problemas, cheio de tristeza, cheio de dificuldades, e aí você tem que conectar ele na origem, que é Deus, para que ele possa de novo receber a seiva, receber a corrente espiritual e se transformar novamente num ser original, um ser que exale confiança, sabedoria, inteligência, que exale a essência de Deus, porque a memória ela pode ser traduzida como memória afetiva, memória cognitiva e assim por diante, mas só o ser humano tem essa capacidade. Nenhum outro ser vivo é capaz de se lembrar, por exemplo, que lá no passado teve um filho, né? E tratar esse filho como filho, né? A gente que criou animais, tinha animais na fazenda, você via um animal lá, uma vaca, que criou 10 filhotes. O filhote mais velho dela não reconhece ela como mãe, nem ela reconhece ele como filho. Agora, o ser humano sim reconhece os seus filhos, tem a memória afetiva desses filhos. Isso é uma coisa que vem de Deus. Também o ser humano, nessa questão da memória, ele também tem uma memória de que há um Deus. Agora, como andar com esse Deus?
como servir esse Deus, como fazer a coisa certa, como que eu vou fazer a coisa certa. Tem muita gente dentro das igrejas que sequer se conectou com a origem, que é Deus. Ele está ali, ele glorifica, ele fala, ele canta, ele até dizima, né, oferta, mas ele faz isso mecanicamente, buscando recompensas para isso. Mas nessa noite eu quero, antes de discorrer sobre isso, eu quero te dizer o seguinte, que o homem pode sofrer perdas, ou também ele pode se alegrar com conquistas. O ser humano, eu falei o homem, mas aqui quando eu falo o homem, eu falo do gênero humano. Então, como Davi disse, por exemplo, olha o que Davi diz lá no Salmo 8, verso 5: fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ou seja, Deus faz o homem para ser um pequeno Deus sobre os outros seres criados. Lá no capítulo 1, verso 26 de Gênesis, a gente tem isso decorado, diz lá: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os animais selvagens, os animais domésticos, os peixes, as aves, e etc, etc, etc. O homem tem domínio sobre tudo. Ou seja, o homem é um pequeno Deus. Deus fez ele assim. Eu me lembro que no começo da minha caminhada com Deus, eu tinha uma preocupação muito grande de saber, de entender como que Adão tinha domínio sobre todas as coisas. Que jeito que ele tinha esse domínio? Porque se a gente vai buscar no dicionário o que é domínio, o dicionário vai dizer o seguinte: é quando você sabe tudo sobre alguma coisa que você criou ou que você estudou sobre aquilo. Então você tem um domínio porque você sabe tudo. Ora, Adão tinha um domínio sobre tudo isso que está no versículo 26. Então ele tinha domínio sobre o que faz uma águia, ele tinha um domínio sobre o que faz o leão, ele tinha um domínio sobre os peixes do mar, a baleia, o tubarão, etc. Enfim, ele tinha domínio de todas essas coisas. Ele tinha domínio sobre aqueles peixes que vivem nas fossas abissais, a 20, 25 mil metros de profundidade, e sequer olho tem, porque ali era a escuridão absoluta, não tem vista. Mas ele tinha o domínio desses animais, significa que ele podia descer lá nas profundezas e ter o conhecimento de tudo isso. Mas por que ele depois perde essa capacidade? Porque depois que Adão perdeu essa capacidade, hoje o homem não consegue descer nessas profundezas. Mesmo dentro de um submarino, ele não consegue descer. Como é que Adão tinha esse domínio? Como é que Adão tinha o domínio da águia que voa a 1000 pés de altitude? 1000 pés significa mais de 300 metros de altitude. Ela voa e dessa altura ela consegue enxergar a sua presa. Às vezes um peixe que está dentro da água, ela consegue enxergar e vai lá, ela calcula a velocidade que ela vai desenvolver, a distância que esse peixe vai percorrer, ela chega no ponto exato para pegar esse peixe. Adão tinha o domínio sobre essa árvore. Como? Então essa pergunta eu fiz muitas vezes para Deus, até que um dia Deus deu a resposta. Porque Deus é assim, Ele não deixa você na dúvida. Ele fala com você, amém, irmão? Ele fala. Então Deus disse para mim muito claramente assim, um sonho que eu tive. Ele disse assim: eu dei para Adão 100% de capacidade, mas quando ele pecou, eu tirei dele os 100% e dei um dízimo para ele, dei 10% de capacidade. Ou seja, ainda assim, Adão perdendo 90%,
poderia ser considerado o homem mais sábio da terra. Porque hoje os grandes sábios que nós conhecemos não tinham 10% de desenvolvimento do seu cérebro. Então veja como Deus trabalha. Deus pega o 100% e dá um dízimo para o homem. Por isso que Deus me ensinou sobre dízimo. Ele disse: eu te dou 100% e eu quero que você restitua 10%. Porque essa é a minha matemática. Amém? Agora, a restituição, essa restituição não pode ser uma obrigação. Eu não posso chegar na igreja e ter a obrigação de fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer por gratidão. Amém. Vou fazer isso porque eu reconheço que o Deus que eu sirvo é que está me dando todas as coisas. Então, nada de se achar que está fazendo um favor. Não, está fazendo favor nenhum, você está fazendo por gratidão. Você é filho, quando você é filho, você reconhece o pai que você tem. Aleluia. E quando você reconhece o pai que você tem, você restitui ao pai aquilo que é possível restituir. E há uma tabela na própria Bíblia que fala que é 1/10 do que você recebe. Por isso, essa noite nós queremos entender por que a origem. O homem ele foi feito um pouco menor do que Deus, com poderes muito grandes. Porém, esse homem, ele não foi só criado para ter poder, ele foi criado para adorar a Deus. E quando eu falo de homem, repito, falo do ser humano, né? Mas esse ser humano, ele desviou-se do propósito de Deus, ele se afastou de Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o que é? É a vida eterna. Aonde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, nós temos que reconhecer sempre o favor de Deus. Então, esse homem, esse ser humano, ele precisa de Deus de novo para se reconectar a Deus, por causa do desvio do propósito, por causa de sair da origem. E nós vamos explicar o que é isso. O pecado gera morte. Quem peca está se afastando de Deus. Eu vou explicar por quê. Porque tudo sai da origem. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, se você vai lá no teu jardim, tem uma flor bonita lá, você pega e tira aquela flor. O que vai acontecer com essa flor? Vai morrer. Por quê? Porque ela saiu da origem. O pé que produziu essa flor, ele vai continuar vivo lá, para produzir outras flores. Mas aquela flor que foi tirada, ela vai morrer. Não tem mais jeito, não tem nem como reconectar. Ainda o homem estava nessa condição, mas aí Deus, pela infinita bondade dele, envia o Cristo amado para fazer essa reconexão. Olha só como Deus é bom, né? Se você tirar alguma coisa da origem, ela vai morrer. Por exemplo, você vai pescar. Todo mundo gosta de pescar. Você vai pescar e vai lá e pesca o peixe. O peixe está vivo. Você tira da água, o que vai acontecer com o peixe? Vai morrer. Vai morrer. Morrer por quê? Porque ele saiu da origem. A origem dele é a água. Então ele vai morrer. Depois dele morto, não adianta você botar ele na água de novo? Não, porque não vai adiantar mais. Mas o homem morreu espiritualmente em relação ao seu Deus. Mas Deus manda um reconectador para trazer esse homem de volta. Glória a Deus, aleluia. Como assim, pastor? Então, o ser humano, em Deus, ele tem vida e vida em abundância. Não é isso que está escrito lá em João 10:10? Ora, fora de Deus, então, esse homem é o quê? Morto espiritualmente. Porque ele está desligado de Deus. Deus é a origem. O homem sem Deus está morto. Mas Deus vai continuar vivo para criar um outro homem.
E pela sua misericórdia, Ele vai trazer um Cristo amado para fazer uma ponte que liga este homem que está morto espiritualmente, ligando a origem de novo. Isso é restaurar o sopro de Deus na vida dessa pessoa. Por quê? Porque o que aconteceu naquele sopro de Deus? Tinha um boneco que Deus fez com a própria mão, mas era um boneco de barro. Aí Deus, o grande milagre é o sopro. Deus sopra naquele boneco e naquele boneco cria-se uma alma e um espírito. Uma alma e um espírito. A Bíblia diz que Deus disse para Adão assim: olha, Adão, tudo que está aqui é teu, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer, essa é minha. Até porque é uma árvore que não tem semente, ela não se multiplica. Por não se multiplicar, não deve se comer dela. Mas o que esse homem fez? Comeu. Ou seja, desobedeceu, se desligou de Deus, se desligou da origem e ficou desligado por muitos e muitos anos, até que Deus manda Jesus Cristo, que lá no capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo, seu unigênito, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, é preciso entender que aqui nós temos que voltar um pouquinho aí em João capítulo 1, versículo 1 até o 4, quando diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. Tudo, esse verbo aqui, agora tem um nome: Jesus Cristo. Amém? Amém. Lá era apenas uma palavra. Deus dizia assim: haja, e acontecia. Haja luz, haja isso, haja aquilo, e acontecendo. Esse verbo, essa palavra, era o próprio Jesus trabalhando, agindo. Ele estava no princípio em todas as coisas. O princípio de todas as coisas tem um sim de Deus. Tem um sim de Deus. E Jesus está nesse negócio. Agora, o escritor de João, do Evangelho de João, ele está falando aqui de Jesus Cristo. Se você andar um pouquinho para frente aí no mesmo livro de João, no capítulo 8, você vai ver o próprio Jesus falando. Você vai ver Jesus falando aí, olha. Veja lá, capítulo 8, versículo 12. Olha o que diz lá: de novo lhes falava Jesus, dizendo, o que ele diz aí? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o que disse ali o versículo 4 do capítulo 1? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Mas o homem, se desligado de Deus, ele tem vida? Não tem. Ele se desligou da origem, ele morre. Ele morre. Ah, pastor, mas o cara está aí, está andando por aí. Não, espiritualmente ele está morto. Ele está desligado de Deus, ele não está ligado na origem. Lá tem mais um texto bíblico que Jesus fala assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando ligado a mim não der fruto, será cortado e lançado fora. Por quê? Porque se não está dando fruto, está desligado da origem. Alguma coisa está errada, precisa ser cortado, precisa ser limpo. Mas todo ramo que der fruto será limpo para que dê mais fruto. Amém? Então nós precisamos compreender essas dialéticas
que a própria Bíblia traz para nós. Nós precisamos compreender que fora de Deus ninguém tem vida. Nós precisamos sair daquela condição de evangelho que a pastora falou aqui. Porque hoje em dia está sendo até perigoso você dizer que é evangelho, porque todo mundo rejeita. Ninguém quer essa, não, porque tem um monte de evangelho fazendo bobagem. Então, eu prefiro dizer que eu sou filho de Deus. Porque os filhos de Deus não fazem bobagem. Os filhos de Deus fazem a coisa certa, obedece a cabeça, que é Cristo. Paulo, falando aos Colossenses, referiu-se, por exemplo, a Jesus como a cabeça de um corpo, e nós somos o corpo de Cristo. Amém? Amém? Veja só, você tem aí uma mão, a tua mão faz o que quer? Não. Se eu faço isso aqui é porque o meu cérebro está comandando a minha mão. Teu pé, você tem um pé aí, 2 pés, teu pé vai aonde ele quer? Não, só vai quando a cabeça comanda isso. A mesma coisa é nós em relação a Deus, a Cristo Jesus. Se Jesus é a cabeça, como é que eu posso querer fazer as coisas por minha conta? Não tem como. Se eu estou fazendo as coisas por minha conta, é porque eu estou desligado, eu estou fora da origem. Porque se eu estiver na origem, eu vou fazer o que Deus manda eu fazer. Jesus comanda eu para fazer. Eu vou me mover na unção de Cristo Jesus. Eu vou me mover pelo Espírito Santo de Deus, que é o Deus presente na nossa vida. Por isso, como membro do corpo de Cristo, não podemos jamais fazer o que nós queremos fazer. Temos que fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 17 e 18, diz assim: Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, antes de todas as coisas, Jesus já era. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Cristo tem que ser primeiro em tudo na minha vida. Cristo tem que ser primeiro de tudo na vida de cada um de nós. Amém? Por quê? Porque se a gente vê hoje, eu acabei de dizer, uma multidão de evangélicos que vão para a igreja e fazem campanhas e faz isso, faz aquilo. Por quê? Porque estão exigindo de Deus alguma coisa. Estão exigindo de Deus alguma coisa. Ah, mas eu vou fazer isso porque eu quero que Deus faça isso, isso e isso. Quando na verdade o filho, aquele que é filho de Deus, agradece o pai pelo que o pai lhe dá. Não porque eu estou pedindo, porque já está escrito que Deus sabe tudo o que você necessita. Diz lá: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus sabe tudo o que você precisa. Se você for obediente, você for estiver ligado na origem, você vai receber tudo. Amém ou não? Por isso, existem muitos testemunhos que são sofríveis, são falatórios desaprovadores. Por isso nós precisamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes pessoas não querem saber do Evangelho porque não aceitam certos comportamentos. Nós precisamos fazer as pessoas aceitar Jesus como seu Salvador, não como um criador de benefícios. Deus não está obrigado a criar benefícios para ninguém. Já está implícito na obediência. Se eu obedecer, eu vou receber. Amém? Então, Cristo, Ele é o Salvador, é o meu Salvador, é o teu Salvador. Ele não é um entregador de bênção para você a hora que você quer. Cristo, Ele precisa entender que
Você não é um evangélico, você é um filho de Deus. Aleluia! É um irmão dele, Deus, amém. porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 29. Nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o primeiro, nós somos alguns pela frente aí, né? Mas nós não estamos vivendo como filhos, nós estamos vivendo como evangélicos. Nós vamos nos converter porque eu quero me dar bem. Ai, meu Deus, quer resolver a situação. Faço besteira e Deus resolve. Por isso nós vemos aí um monte de crentes fazendo bobagem. São vendilhões do templo. E aí, será que Jesus vai precisar descer aqui para tocar essas pessoas dentro do templo? Não. Ele levantou líderes, pastores, intercessores, profetas, etc., para dizer a verdade. O que eu estou dizendo aqui é a verdade. Você que está aqui, você que está em casa, receba como verdade profética. Por quê? Porque chega de ser evangélico, vamos ser filhos de Deus. Amém, irmão? Amém. Porque o que é o evangelho? É aquelas pessoas que seguem os evangelhos, os 4 evangelhos da Bíblia. Não, nós seguimos a Bíblia inteira. Aleluia! Amém? Amém. Bíblia inteira. Toda a Bíblia é instruída e inspirada pelo Espírito Santo. Para quê? Para ensinar, para exortar, para redarguir, para nos guiar. Amém. Por isso, nessa noite, basta de ser evangélico. Eu conclamo você a se tornar um filho de Deus de verdade. Amém. Filho de Deus não fica pedindo para Deus toda hora as coisas. Ele agradece pelo que Deus já dá para ele. Amém? Exigir milagres, fazer campanhas de milagre, isso e aquilo, isso é exigir de Deus algo que Deus talvez não queira fazer. Fazer propósito com o fim de receber recompensa do divino não tem sentido, porque ele é abençoador por natureza. Amém? O Filho de Deus não faz esse tipo de coisa para receber. Ele não faz propósito. Ele chega na igreja, ele vem para a igreja para agradecer. Ele vem para a igreja porque está escrito que é na congregação do justo que ele vai receber bênção. Então ele corre para a igreja porque ele sabe que se ele fizer, se ele estiver na comunhão dos santos, ele vai receber. Amém? Por isso, nós precisamos sim viver como filhos. Andar como filhos. Deixar de ser evangélico. Evangélico é fariseu. É aquele que bate no peito, eu sou. A gente não é nada. A gente é o que Deus quer que a gente seja. Amém? Deus nos dá vida, e essa vida é um presente dele para fazer alguma coisa. Alguma coisa para quê? Glorificar o nome dele. Eu posso errar? Davi glorificava a Deus o tempo todo e errava. Só que quando ele era confrontado com o seu erro, ele se arrependia e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, várias vezes. Precisamos fazer isso. Não somos perfeitos, ninguém é perfeito, mas vamos ser filhos de Deus. Nossos filhos não são perfeitos, mas são nossos filhos. Amém, irmão? Amém. E de acordo com o que eles merecem, é que nós vamos dar a eles alguma coisa. Se eles erram, eu vou dar presente para recompensar o erro dele? Não, eu vou corrigi-lo. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Amém. Por isso, irmão, irmã, você que está em casa, você que está aqui na igreja, aprenda a tratar Deus como Pai. Aprenda a tratar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém. Aprenda a tratar o Espírito Santo como aquele que está com você, orientando você, fazendo você lembrar da palavra, fazendo você desviar do mal. Aprenda isso. Se você quer ter vitória, se você quer ser vitorioso, sirva a Deus como filho, e Ele vai fazer de você vitorioso. Qual é o rei que vai destituir o filho da condição de príncipe?
Ele não vai fazer isso, a menos que esse príncipe faça uma bobagem tão grande que tenha que ser tirado dele essa herança de príncipe. Podemos perder a nossa condição de príncipe? Sim. Se eu vir as costas para o meu rei, meu pai, ele pode me deserdar. A chamada, na lei brasileira, é chamado de quando você renuncia a tua herança por ingratidão. Você é ingrato. E quando as pessoas ingratas estão por aí, querendo dizer que faz parte da casa do Senhor, e na verdade não faz nada. É apenas um exigidor de bênçãos. Quando Deus entrega a bênção, existem as bênçãos naturais, que todos têm direito. Existem as bênçãos específicas, que é dada aos filhos. Aleluia. Aos filhos. E olha, irmão, As bênçãos naturais, sol, chuva. bênçãos naturais que nós recebemos todo dia. É o vento aí para dar uma refrescada, é o sol, a lua, as estrelas, a chuva. As coisas são bênçãos naturais, né? Agora, as bênçãos específicas, você precisa estar próximo do Pai, está merecendo do Pai. Amém, irmão? Amém. E o Pai sabe a hora de recompensar o filho. Todo pai sabe disso. Por isso, irmãos, nessa noite eu quero deixar essa palavra com você. Para que você não seja mais evangélico, seja filho de Deus. Um filho de Deus que segue a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, inclusive os evangelhos. Amém. Amém? Amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa entregar para você tudo que você merece. Hoje é culto da vitória. E eu rogo a Deus que te dê vitórias. Amém. Muitas vitórias. Amém. Amém? Você que está aqui, você que está em casa, receba de Cristo, receba do Senhor tudo que Ele tem de bom para você, mas seja filho, em nome de Jesus. Amém. Amém.